A violência vai acabar um dia? Muito pouco provável. A inteligência diminui a violência? Não necessariamente. As redes sociais têm o poder de criar pessoas mais violentas? Acho que é difícil dizer isso de modo científico. O que consideramos violência muda com o passar dos anos? Seguramente sim. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre violência. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que nós já nascemos violentos. Vamos ver o que elas responderam. Eu acho que o ser humano ele não nasce violento. Ele adquire a violência com a sociedade, entendeu? Com o próprio sistema, como foi falado. Mas ele não nasce violento. Eu acho que a sociedade faz com que ele fique violento. Nenhuma criança nasce, né? Ela se torna. É questão de sobrevivência. Pode ser questão de sobrevivência, se torna violento porque é questão de sobrevivência. Mas que é violenta de nascença, acho que eu não acredito. Eu acho que hoje em dia usar esse argumento de que o ser humano é naturalmente violento é muito inválido. Eu acho que o que acontece é que o ambiente que você está inserido vai te levar para um caminho, né? E hoje em dia a gente sabe que nas redes sociais, na internet, tem muitos fóruns, tem muitos lugares onde os jovens se reúnem e nesses lugares a violência, ela não é fiscalizada de maneira nenhuma. Sim, eu acredito que o ser humano é inerentemente violento a partir de uma perspectiva que eu tenho e eu acredito que decorrentemente ele vai cometer violência sim, de certa forma contra a sociedade, contra seus semelhantes. Acho que não, acho que ele vai virando. Dependendo das experiências que ele vai tendo na vida, ele se torna violento. Eu acho que ele desenvolve conforme o comportamento das pessoas que estão ao redor deles. O comportamento agressivo. Eu acho que isso reflete muito com quem está ao seu redor, com a educação que você recebe em casa, com as pessoas que estão ao seu redor. Essa discussão, a filosofia, é a famosa discussão entre Rousseau e Hobbes, né? Todo mundo conhece. Sendo que a maior parte dos nossos entrevistados vota para o Rousseau. Com exceção do rapaz que estava com 2 brincos, né, e de boné, todos votaram a favor do Rousseau. Votar a favor do Rousseau é também uma forma de autoelogio, né? Porque o Rousseau, como ele tem essa antropologia de base, que é uma antropologia, digamos assim, mais positiva em relação ao ser humano, enquanto que o Hobbes tem uma antropologia que pode se considerar uma espécie assim de desqualificação moral do ser humano de partida, a ideia de que o homem é violento, nasce mal, agressivo, e que a sociedade vai paulatinamente tornando ele menos agressivo, e o Rousseau acha o contrário, como na fala deles. Não dá para resolver essa situação. Isso se desdobra normalmente em visões ideológicas. A esquerda, que sempre foi melhor de marketing, ela normalmente abraça a posição do Rousseau, né? E Ou Hobbes, seja, o homem nasce bom e a sociedade o perverte. corrompe. Como o homem nasce bom e a sociedade o perverte. Enquanto que a do Hobbes, os psicanalistas costumavam gostar da posição do Hobbes, no sentido que o Hobbes teria capturado a noção de pulsão de morte constitutiva do ser humano, né? E também pessoas que acreditam mais num Estado mais vigilante, né, mais, de alguma forma, policialesco. Pondé, você citou a pulsão de morte como uma leitura possível para o pensamento de Thomas Hobbes. E daí, te pergunto, quando a gente romantiza ou mesmo glamoriza bandidos violentos como Bonnie and Clyde, como Lampião, seria isso uma tentativa da gente sublimar essa nossa pulsão de morte, pulsão destrutiva? É bem possível que alguém possa fazer uma interpretação dessa, né? No sentido de que você sublimaria o seu próprio gosto pela violência, sua própria identificação com o assassino, porque Bonnie, Clyde e Lampião são 3 grandes assassinos e ladrões. Não há como glamorizar nenhum dos 3. Né? Apesar que o cinema já o fez
algumas vezes. E aí você, na realidade, vê neles beleza, vê neles estilo, audácia, coragem de enfrentar o sistema. Então, na verdade, era só ladrão e bandido mesmo, sem nenhuma glamorização. Porque é muito difícil, quando eu fiz a relação entre Hobbes e a pulsão de morte, porque, inclusive, isso é uma relação que os freudianos fazem, né? De que o Hobbes teria capturado aquilo que o Freud vai entender lá na frente, que a dimensão violenta, destrutiva, é constitutiva do ser humano. Não é que o ser humano é só violento, mas há essa pulsão e a sociedade lida com ela, e as pessoas têm que aprender a lidar com ela, integrá-la de alguma forma. Por exemplo, se você não tiver nenhum nível de pulsão agressiva, você não seduz pessoas, você não seria capaz de caçar. Por que a sedução tem a ver com a agressividade? Porque a sedução significa, primeiro, como era, né? Hoje está quase proibida por lei, né? Mas assim, de você observar a pessoa, ver como ela está se comportando num certo ambiente, pensar qual é a melhor abordagem, ter coragem de ir até a pessoa e se arriscar, né? Então isso pressupõe uma certa agressividade. Porque sedução tem a ver com ataque, é isso? Tem a ver com a disposição para o perigo. Para o perigo não de violência. O risco de você levar um não na cara, você se sentir humilhado ou humilhada, entendeu? Quer dizer, para você ir e tentar seduzir uma pessoa, ganhar essa pessoa, se você for alguém que não tem nenhum tônus em você, você provavelmente não vai conseguir, como hoje em dia. No que mais que a violência te impulsiona e não é necessariamente ruim? Para sobreviver, para competir, para enfrentar risco, né? Para ter coragem de odiar quem você acha que tem que odiar. A capacidade que você tem, e aí falando num sentido bem psicanalítico, de você poder integrar aquilo que em você é uma dimensão agressiva. Então, saber que você odeia uma pessoa, a priori não significa que você seja uma pessoa má. Né? A ideia de que uma pessoa só pode ter bons sentimentos é, na realidade, a agressividade de quem quer fazer ela ser assim, para ela ficar bem mal. Se brotar nela qualquer sentimento mais sombrio, significa que ela deve se culpar muito por isso. Nesses dois sentidos, o da violência física e essa violência que é, na verdade, talvez mais uma agressividade que impulsiona, somos mais violentos ou menos violentos que antes? Não dá para responder essa pergunta de forma consistente. Não dá porque são contextos muito diferentes numa longa narrativa histórica, né? Não dá para responder. É claro que se a gente ver batalhas que aconteceram na Antiguidade, se a gente ver batalhas que aconteceram na Idade Média, ou mesmo guerras napoleônicas, ou mesmo Segunda Guerra Mundial ou Primeira, a gente pode ter a impressão de que o mundo hoje é menos explicitamente violento. Aliás, um grande autor americano chamado Steven Pinker acredita nisso. Apesar dele falar que o nome do livro é inclusive Os Bons Anjos da Nossa Natureza, né, que ele fala isso, de que existe em nós uma evolução moral que tem feito de nós menos violentos. É claro, antes se cortava a cabeça e pendurava no meio da rua, né? Se você pensar, por exemplo, no fato de que na antiguidade ocidental você podia vender um filho indesejável, ou uma filha que engravidou antes de casar, você podia vendê-la como escrava, porque ela não ia prestar, nenhum cara honesto ia querer casar com uma menina que já estava grávida de outro cara. Quer dizer, e hoje não se faz isso, então dá para se ter a impressão que hoje talvez a gente esteja sendo menos violento do que se foi no passado. Porém, é muito cedo para falar isso, porque o mundo pode fazer uma volta, ou pode acontecer algumas coisas em que o ser humano volte a ser violento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clichê. Se acontecesse uma destruição total do sistema de economia,
produção de mercadorias, alimentação, infraestrutura, logística, e a gente, portanto, voltasse a uma espécie de neolítico, a gente ia voltar a escravizar pessoas. Mas, com certeza, muito provável que a gente voltaria ao modo de produção escravo. De novo, então, a vantagem prática atropelaria as convicções éticas. Ah, a convicção ética nunca resistiu a vantagens práticas. E se você resolver ter convicções éticas no ambiente que, na prática, você ponha pessoas que você ama em risco, elas provavelmente vão te odiar. Um exemplo. Bom, afora o fato de que a gente tem exemplos em inventários, em pais que ocupam funções profissionais que a maioria é corrupta e ele não, então a família fica mais pobre, né? Tem o grande caso das pessoas que escondiam judeus durante o período de ocupação nazista e que os filhos tinham raiva dos pais, em que os filhos achavam que os pais não os amavam porque os colocava em risco para defender pessoas estranhas. Quem disser que isso não é verdade, se alguém virar para você e disser que isso não é verdade, é um mentiroso de marca maior, certo? Porque imagine um adolescente que entende que a mãe ou o pai está colocando a vida deles em risco porque está protegendo alguém que é o inimigo do Estado, como era o caso. Ah, não, porque eu vou lutar pela igualdade, pela justiça. Vai ser mentiroso assim no raio que o parta. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre práticas cruéis e violentas que até muito pouco tempo eram aceitas. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a violência. Será que ela é intrínseca a nós? Vamos ver agora uma entrevista com a indígena Issane, da tribo Kalapalo e nascida no Parque Nacional do Xingu. Ela vai nos contar como as pessoas da sua aldeia lidavam com o nascimento de gêmeos até 2015. O que acontece com gêmeos se nascem? Antes dos anos 2000, os gêmeos, filhos de mãe solteira, filhos deficientes, eram enterradas. Aqui em Parque Indígena do Xingu, filhos gêmeos não é considerado normal. Filhos de mãe solteira não é considerado normal. E filhos deficientes também não é considerado normal. Mas eu quero falar de gêmeos aqui. Os gêmeos, segundo a nossa crença, não é normal. O normal é apenas uma pessoa nascer. Se nasce dois, algo está errado. Ou algum tipo de maldição, perseguição espiritual. Algo deu errado. Então, enterra-se para poupar o sofrimento dessas crianças. Enterra os dois de uma vez. Porque criar filhos gêmeos é uma vergonha e não é normal. E assim meu povo acredita até hoje. Aí vem os homens brancos, fala assim, vocês não podem enterrar criança. São seres humanos também. Aí hoje os indígenas daqui do Xingu estão doando essas crianças para as instituições governamentais e tem algumas ONGs que cuidam dessas crianças. Que bom, né? Pelo menos. Quando ela fala que a minha tribo ainda acredita nisso, isso é verdade. Mas também é verdade que em 2015 o que aconteceu foi que o Congresso aprovou uma lei não proibindo o infanticídio, porque é disso que se trata, né? Mas prevendo que órgãos como a FUNAI têm que acompanhar gestantes, monitorar essas gestações, sabendo do risco que eventuais crianças gêmeas podem correr, por exemplo, né? Então, elas são obrigadas a monitorar essas gestantes e, no caso de uma ocorrência de nascimento de gêmeos, a FUNAI pode retirar essas crianças da tribo com a concordância da mãe para salvar a vida delas. E a segundo esclarecimento que eu queria fazer, essa é a Issane,
aquela indígena que o ex-presidente Bolsonaro levou na ONU, no mandato dele, para fazer um contraponto ao Raoni. E hoje a Isânia, o nome dela, ela é uma das muitas bolsonaristas arrependidas. O caso que ela apresenta é o caso clássico de relativismo cultural, né? Assim, para nós, quando eu digo nós, pessoas que não estão acostumadas a esse tipo de prática, sei lá por que razão for, religiosa ou não religiosa, entendem isso como uma forma de violência, né? E uma violência desnecessária. Mas, mesmo como eu falava há pouco, quer dizer, mesmo em Roma, na Grécia, você vendia filhos como escravo. Ou você podia, inclusive, matá-los, se quisesse. E estava tudo bem, entendeu? Estava tudo bem no sentido de que você tinha propriedade e você podia fazê-lo, né? Então, as sociedades, as culturas, elas se mexem. E o exemplo que a gente vê aqui, claro, é o exemplo de um Estado em que entende que não se pode fazer isso com crianças e tenta se aproximar de uma cultura que está dentro desse Estado, pelo menos geograficamente, e evitar que isso continue a ser praticado. E aí é uma saia justa enorme. Nesse sentido, a lei aprovada em 2015 tentou fazer lá um bem bolado, um meio termo, né? Porque a lei não proibiu essa prática. Ela fez com que se abrisse uma brecha para que as crianças pudessem escapar desse destino. É porque proibir essa prática seria um exemplo claro de invasão de hábitos culturais de povos originários. Seria um exemplo claro, né? E hoje você tem uma sensibilidade antropológica que normalmente só consegue ser mantida em atividade a partir de um certo investimento financeiro, uma decisão política a priori, não é assim que cai do céu. Mas essa lei, como você bem descreveu, ela faz um bem bolado, porque ao invés de positivamente proibir a prática de um grupo, que não seria então da nossa cultura, digamos assim, cria uma situação em que então o Estado pode acompanhar profissionais e tal, e numa situação de risco premente, como no caso de gêmeos, como ela fala, de repente esse agente do Estado leva essas crianças para adoção e elas não são mortas. É uma ideia boa para resolver o drama, sem dúvida. Esse caso mostra uma prática que suscita perplexidade, horror até, não é? Mas tem casos de violência que provocam o contrário. Então, você citou alguns, e se a gente lembrar dos hereges queimados, que tinham sempre uma plateia lá para assistir o espetáculo da morte, mesmo hoje no Irã, as pessoas amanhecem, né? Porque os enforcamentos são sempre no nascer do dia, as pessoas amanhecem para ver as pessoas serem enforcadas, para verem outras pessoas serem enforcadas, né? Nos guindastes, nas praças públicas. É um espetáculo que reúne um monte de gente. Por que o ser humano gosta de sangue, é isso? Alguns gostam. Eu não acho que são todos, né? Eu acho que, dependendo de determinadas situações, gostam, né? Principalmente se acham que esse sangue deve correr, porque é justo que corra, né? E também simplesmente que gostam de ver os outros se ferrarem. Eu não acho que dá para dizer que todo ser humano gosta disso, porque historicamente, inclusive, você tem prova que não é. Tem gente que não suporta isso, que se revoltou contra isso, correu risco de vida por causa disso, né? Mas eu acredito que grande parte curte. E a ideia de que a violência é feita por justiça, ou em nome da justiça, dá uma facilitada. Ah, total. Se você tinha parte com o demônio, né? Tinha feito acordo numa missa de bruxas ou de feiticeiras, alguma coisa assim, que vale chamar a atenção para o fato que muitas mulheres, e alguns homens também, mas para falar do caso das mulheres, muitas mulheres que foram queimadas na Idade Média, certo? Século XIII, XIV, XV, inclusive que geraram o famoso livro chamado Martelo das Bruxas, Maleus Maleficarum, né? Muitas dessas mulheres eram, na verdade, cristãs ensandecidas, místicas,
né? Elas não eram nem um pouco bruxas. Quando você executava alguém, até no século XX, nos Estados Unidos, execução de gente em cadeira elétrica, né? Ou injeção letal, Ted Bundy, por exemplo, né? Para pegar um exemplo de clichê, quer dizer, muita gente sente que esse tipo de execução faz justiça. E se a gente for lá para trás, para a Grécia, e lembrar que para os gregos a mesma deusa da justiça era da vingança, e a ideia de justiça como cada um recebe aquilo que merece, se alguém saiu matando gente, ele merece ser morto. Eu não estou fazendo defesa da pena de morte, eu não estou preocupado nem em defendê-la, nem dizer que ela não deve existir. Mas é um fato, muita gente pode se sentir vingado. Há que se perguntar se o Estado deve vingar alguém, né? Essa é outra discussão. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, a gente pode dizer que existe algum fator, seja ele biológico ou não biológico, que seguramente predispõe alguém a ser mais ou menos violento? Acho que a ciência não chegou lá. Eu digo que consiga se dizer isso de uma forma minimamente sustentada. Eu lembro de um caso que se discutia muito em faculdade de medicina, disciplina de genética, e eu vi professores discutindo isso em sala de aula, que era uma suspeita, uma certa pesquisa que teria sido feita, acho que nos Estados Unidos, em penitenciárias, e ter-se-ia descoberto que havia um número significativo de criminosos que tinham 2 cromossoma Y. 2Y e um X, quando na verdade o normal no homem é ter um Y e um X, né? E a mulher 2X. Então, essa pesquisa parecia dizer que havia um fator biológico genético que quando juntava 2Y, o sujeito era mais violento. Essa pesquisa, ela não se manteve, não há nenhuma pesquisa posterior que consiga corroborar precisamente essa ideia, mas essa ideia está associada a uma outra ideia que é o homem, o macho homem, é naturalmente mais violento que a mulher. Thaís, você acha que Hobbes tinha razão? O ser humano nasce assim meio malvado, cruel e tal? Egoísta? Egoísta, sem dúvida, né? Mas como você falou lá no começo, cientificamente não dá para provar isso. E eu acho, Pondé, que cruel, assim, cruel é um pouco de exagero. Agora, quanto à parte do egoísmo, sem dúvida. Pondé, o que você diria que não é considerado violência hoje e que será considerado violência no futuro? Fazer botox, por exemplo. Fazer botox? Um ato violento contra o corpo. Eu acho que isso só vai piorar, não regredir. Não. Eu não sei, quando eu estou te respondendo, eu não estou dizendo o que eu acho que vai acontecer no sentido de previsão. Eu estou dizendo para você o que eu acho que hoje a gente considera normal, em algum momento no futuro a gente pode considerar violento. Quer ver outro exemplo que eu acho que pode acontecer? Esse, inclusive, do ponto de vista de fato, gerar um filho por sexo. Pode ser considerado um ato de violência. Porque você está legando a criança ao acaso. Entendeu? Talvez mais um ato de irresponsabilidade do que de portanto, violência com o futuro da criança, que vai nascer com qualquer tipo de problema genético, quando se teria tecnologia para isso não ser. Thaís, você acredita que a violência criadora pode fazer um mundo melhor, uma sociedade melhor? Eu não acredito e duvido que tenha alguém que acredite hoje nisso, inclusive a esquerda marxista não acredita mais nisso. Violência criadora é um eufemismo, não é para violência. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a violência como espetáculo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre violência. E agora nós vamos ver uma entrevista com o jornalista e escritor Ulisses Campbell. Ele que escreveu biografias sobre as vidas de 3 mulheres envolvidas em crimes. A Elise Matsunaga, Suzane Richthofen e Flor de Lis. Ele fala aqui para nós por que as pessoas têm fascínio por violência.
dia foi normal, acordei de manhã, fui pra faculdade, voltei. O crime foi em outubro de 2002. Os pais de Suzane, Manfred e Marisa Richthofen, foram encontrados mortos no quarto do casal em um bairro nobre de São Paulo. Existe uma curiosidade muito grande do brasileiro em relação a Suzane. O brasileiro tem um verdadeiro fetiche pela Suzane. Tipo, eles querem saber da vida da Suzane na cadeia, querem saber, Suzane está fazendo a faculdade, eles querem saber que curso a Suzane está fazendo, ela quer saber com quem ela está namorando, quer saber qual é a tonalidade do louro que ela está usando, ou seja, as pessoas tratam a Suzane como se ela fosse uma celebridade do crime. O quarto dia de julgamento foi talvez o mais cansativo. Durante 9 horas foram lidas 400 páginas do processo. Para um crime virar assunto na mídia, ele precisa ter alguns ingredientes. Por exemplo, a Suzane é uma moça bonita, era uma moça rica, ela fazia faculdade de Direito numa universidade conceituada. Então, esses elementos fazem com que as pessoas tenham uma curiosidade. É quase como se fosse algo assim de folhetim. Eles acompanham do crime, a vida dela na cadeia, fora da cadeia. A mesma coisa Elise Matsunaga. No primeiro dia do julgamento de Elise Matsunaga, acusada de matar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, uma babá do casal contou que a ré comprou uma serra elétrica um dia antes do crime. Flor de Lis teve o mandato cassado por quebra de decoro. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo Souza. Realizada nesta sexta-feira, a primeira audiência do inquérito sobre o assassinato da jovem Eloá Pimentel. Existe um sensacionalismo, existe uma glamourização, eles atendem a públicos diferentes, mas eu acho que isso só existe porque tem alguém lá na ponta consumindo. Se você for ver, tem apresentação desses crimes para a mídia para todo tipo de público. Você tem ele nos programas policiais da tarde, que tem como audiência a classe média, a classe mais baixa da pirâmide, e ao mesmo tempo tem também esses crimes embalados em papel de presente, nos documentários, produções muito caras, em vários episódios em que são consumidos nos streams onde o acesso é pago. Meu nome é Daniel Cravinhos de Paula e Silva. Meu nome é Suzane Luiz von Richthofen. Eu quero contar minha história. Legítima defesa policial. Parei só pra beber uma água porque eu conhecia a mulher. Na casa do traficante. Eu acho que aumentou a oferta. As pessoas consumiam antes lendo jornal, lendo livro e esporadicamente quando eles iam parar nos grandes jornais. Assim, a demanda, eu acho que a demanda sempre existiu, só que aí para atender essa demanda que sempre existiu, eles acabaram abrindo outras frentes. E que inclusive eu acho que acompanhou muito a modernidade. Se você gosta de histórias surpreendentes. No caso do maníaco da bicicleta. Ele foi acertado por um tiro de espingarda que veio do 9º andar. Todos nós temos um sentimento mórbido dentro da gente. Vocês já repararam quando tu tá na estrada, que aí tem um acidente, que aí todo mundo vai devagar, que é para olhar? Eu acho que é esse sentimento que as pessoas têm nessa hora que leva elas a consumirem produtos de true crime, o seriado, o livro. Eu diria que eu concordo com ele do começo até o fim. Acho que o diagnóstico dele é muito claro, né? Primeiro que existe demanda, né? Agora você tem uma oferta maior dessa demanda, uma oferta maior para essa demanda. Ele cita os documentários de série de true crime, como ele fala, né? na TV a cabo ou em streaming e tal. Tem pessoas que curtem muito isso, né? Depende, né? Eu gosto de filme policial, mas não gosto desse tipo de documentário, de true crime, nem cenas que têm muito sangue, muita violência. Mas muitos de nós gostamos de filmes policiais, para você entender o que aconteceu e tal. Então, eu acho que a descrição que ele faz aí vai muito ao encontro do que a gente falava no começo, né? É possível que o Freud tenha acertado ao dizer que nós temos uma dimensão, ele chama de mórbida, né? Na entrevista, uma dimensão mórbida. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que menina loira, rica, bonita... Né? Dá mais ibope. Dá mais ibope. Inclusive dá mesmo, porque tem muitos crimes na periferia que não dão ibope nenhum.
né? É mais ou menos como se explode uma bomba e se mata, sei lá, 250 pessoas no Afeganistão. A mídia dá uma nota. Explode uma bomba, mata 5 parisienses. A mídia para 6 meses falando disso. Isso é a mais pura verdade, né? Alguém pode querer justificar como for. Agora, uma coisa eu achei muito interessante, de que ele acha que na modernidade isso aumentou. Ele disse isso, né? Que na modernidade isso aumentou. Quer dizer, talvez, inclusive o fato de que a gente tem, inclusive, mais tempo livre, no sentido de que você tem final de semana e você tem a oferta de muita fantasia sobre isso, e você não tem isso necessariamente no seu dia a dia, né? Como guerra, execução, cortar a cabeça, abrir a barriga e deixar as vísceras penduradas, como se praticava na Idade Média, né? Leão então, comendo cristão. Leão comendo cristão em Roma e tal, e que hoje você tem, como tudo da modernidade, você tem isso numa escala industrial, gigantesca, inclusive para brincar, né? Todos os videogames que têm violência por aí. Estou dizendo que eles vão gerar pessoas violentas, mas você tem um monte de videogame que tem violência. Então, a ideia de que não exista algo no ser humano, talvez mais de um do que outros, sob influência possível do meio no qual você está, mas que exista algo no ser humano que gosta de violência, muitas vezes, eu acho difícil dizer que não existe. Então, nesse sentido, não te parece mais intrigante que as pessoas prefiram ou que exista um segmento de gente aficionada? Porque esse tipo de história tem como diferencial o da ficção o fato de não ser ficção, né? Ou seja, as pessoas se sentem atraídas por esse tipo de história justamente porque elas sabem que essa história aconteceu de fato. É justamente isso que faz com que tenham pessoas que curtam muito mais documentários de true crime, como ele fala, de crimes verdadeiros, do que filmes que são ficção. Ou mesmo quando um filme de ficção, no começo, aparece uma legenda assim, baseado em fatos reais, né? Ganha uma outra envergadura o que aconteceu, né? Mesmo que seja só ficção. Por que o prazer, nesse caso, para algumas pessoas é maior? O prazer de assistir um filme sabendo que aquela violência de fato ocorreu é maior do que assistir um filme de ficção? Porque gosta de violência mesmo, curte, gosta de saber no imaginário que aquela pessoa foi assassinada, que foi espancada, que foi violentada, que jogaram pela janela. Gosta de pensar na arquitetura psicológica do assassino, entendeu? O que existe. Não tinha gente que escrevia cartas para o Ted Bundy e muitos outros serial killers, né? Apaixonados ou apaixonadas pelo serial killer. Então, o ser humano é meio zoado. Basta partir dessa hipótese, você explica quase tudo. Pondé, chegou uma pergunta para você. O Jonas Ventura de Mello te pergunta, e aqui voltamos a Hobbes e Rousseau. O homem é bom e a sociedade o corrompe? Ou ele é um ser violento? Eu já tinha dito no começo do programa que a gente não pode ter uma resposta definitiva para isso. É impossível. Quando eu digo definitiva, minimamente científica, sustentada em observação empírica, em testagem. Não dá quase nada em relação ao homem lá para fazer ciência. Por isso que as ciências ditas humanas normalmente são chamadas de soft sciences. O soft se refere à falha metodológica que existe nas ciências humanas em comparação às ciências empíricas, sejam elas física, química, biologia ou o que for, né? Então não dá para dar uma resposta razoável para isso. Agora, eu pessoalmente tenho uma suspeita de que a tese do Rousseau ela é mais idealizadora do ser humano. E enquanto que a tese do Hobbes, compreendida como, quando ele fala que a vida antes do Estado era bruta, breve, né, violenta, sofrida, me parece uma descrição
razoavelmente empírica do que é possível ter sido na pré-história ou numa situação de antiguidade onde não havia nenhum ordenamento, né? E olhando o mundo à volta, eu sempre tenho a impressão que a tese do Rousseau depende muito mais de uma idealização do ser humano, enquanto a do Hobbes parece mais aberta a uma observação, digamos assim, mais livre de idealização. Portanto, não há resposta definitiva científica, mas eu acho que o Hobbes acertou mais. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a violência revolucionária. A violência em nome da justiça social. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre violência. E agora nós vamos ver uma cena do filme Marighella, inspirado na vida de Carlos Marighella, um dos fundadores da ALN, que era uma das organizações que defendia a luta armada no Brasil. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Nós não somos terroristas. Vocês precisam abrir seus olhos. O dinheiro expropriado nessa ação será utilizado para financiar a revolução e libertar o nosso povo. Assim como nós, há muitos outros lutando. Nós somos a Ação Libertadora Nacional. Vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. O povo pode e deve colaborar com a revolução. Abaixe a ditadura militar. Tão infantil, né? Dá a impressão que é para criança, né? A conversa. É claro que tem um contexto histórico, esse contexto histórico da América Latina, dos anos 60, 70, né? A ideia da clandestinidade, como se falava, e muitos vinculados a partidos comunistas, né? E inclusive encantados com a Revolução Cubana, e regimes que eram super autoritários também, né? Inclusive como Cuba até hoje. Então, quando eu sou infantil, primeiro porque quem olha isso em contexto histórico sabe muito bem que, no final das contas, isso tudo era um papo furado. Segundo lugar, que eles estavam roubando mesmo. Né? É claro que a interpretação é que eles estavam expropriando capital para poder fazer a revolução, para libertar o país da ditadura. Né? Mas no fim do dia, o que eles estavam era fazendo as pessoas passarem por estresse, roubando dinheiro, certo? E, nesse sentido, estavam no lugar de um bandido, só que um bandido com metafísica, como se fala, né? Terceiro lugar, é claro que existe toda a glamorização de alguém que vai à clandestinidade, independente do Marighella, também tem gente que glamoriza o Lampião. Robin Hood é o grande herói romantizado de alguém que vivia na clandestinidade e só roubava dos ricos para dar para os pobres. Então, a humanidade adora glamorizar certas figuras para glamorizar a si mesmo, né? Ou a si mesma. Agora, também tem um lado aparentemente infantil também, que é a própria realização do filme. Né? O filme vai ao caso Marighella, transformando ele num herói nacional. Pois é, quando a gente comentou que esse conceito de violência revolucionária não mais convenceria nem a esquerda, me parece que esse filme é um exemplo disso, porque essa cena que a gente viu agora é a cena em que o suposto Carlos Marighella aparece e que é a mais violenta, em que ele aparece no filme. Porque no filme, todas as ações de fato violentas, elas aparecem sem a presença do Marighella, como se ele estivesse alheio a essas ações, o que não é verdade, não é? Lembrando que ele é inclusive autor do famoso Manual do Guerrilheiro Urbano, que era um manual de luta armada. Mas o filme tenta fazê-lo ficar à parte dessas cenas de violência. Por isso que eu disse que eu acho que esse conceito de violência revolucionária um pouco constrange a esquerda hoje já, não acha? Sem dúvida, porque a esquerda hoje ela tem uma compreensão de si mesma como uma espécie de vestal, virgem, que só tem amor para dar e bons sentimentos. E é evidente que se você compara isso com os bolcheviques russos, que matavam a rodo
mulher, homem, criança, idoso, né? Não tem nada a ver com a esquerda de hoje. A esquerda de hoje, ela é basicamente coisa de aluno de centro acadêmico, filho de classe média ou classe média alta, professor que é um bicho que não gosta de violência, gosta de ter uma vida segura ali com seu salário, podendo fazer o show na frente dos alunos como ele quer. Então, não é uma esquerda que como esses caras aí, de alguma forma, que foram para o pau, literalmente. Agora, isso que você cita de repente, dar uma aliviada na figura do Marighella nas cenas de violência, essa é uma violência light, né? Claro que é violência psicológica e tal, mas onde você pode ter assassinatos e coisas assim, você tira ele de cena justamente para preservá-lo da ideia de que ele fosse bandido, né? É bem típico da arte. A arte faz o que quer. E ela é assim mesmo. E eu não vejo nenhum problema em ela ser assim. O problema é quando ela tenta ser assim, dizendo que está justificada em algum fator histórico, ou ideológico, ou político. Pondé, a gente começou o programa perguntando se a violência é intrínseca ao ser humano. E por tudo que a gente viu até agora, a resposta está mais para sim do que para não. Então, a próxima pergunta é: a violência pode acabar um dia no mundo? Sendo intrínseca ou não, me parece difícil afirmar uma coisa como essa. Porque a violência, ela, ao longo da história, ela esteve envolvida com propriedade. E quando eu digo propriedade, eu não falo só bens econômicos, mas com propriedade como, por exemplo, temas de amor, né? Quer dizer, há muitos antropólogos da pré-história que imaginam e sustentam a ideia de que tinha muita violência entre bandos para se roubar mulheres de um bando para o outro, né? Principalmente quando você tinha o menor número de mulheres num bando, você tinha que roubar mulheres para você poder ter mulheres para sexo, geração de filhos e tudo mais. Tanto que tem um famoso livro da França sobre violência na pré-história, que a capa é uma mulher sendo segurada por um homem e o outro tentando tirar ela da mão do outro. Então, assim, então parece, quando a gente observa, por exemplo, brigas em família, né? Vizinhos gritando no apartamento do lado ou no seu próprio apartamento. Quando você observa como situações improváveis podem degenerar em violência, certo? Às vezes uma palavra, um gesto, né? Eu acho muito difícil imaginar um mundo onde não exista violência. Teria que ser um mundo extremamente repressivo. E ainda assim acho que não ia funcionar, porque o Estado teria que ser bem violento para conseguir fazer isso. Vamos ver agora a cena do filme dinamarquês Um Marido Fiel, que mostra como o amor pode ser violento. Bitch.
violência, né? Essa cena é horrorosa. O filme é muito bom, né? E assim, esse filme, vamos ao spoiler, que faz parte da minha profissão, né? O Pondé agora inventou que o spoiler é uma obrigação profissional dele. É exatamente isso, a questão ética, né? Porque você, como filósofo... Temos que dar spoiler. Porque a sua obrigação é desfazer ilusões. Exatamente. Eu esqueci dessa parte. Então, assim, Thaís, o filme, na realidade, ele começa com um homem conversando com uma jovem, tentando provar a tese dele de que o amor é perigoso. Ele, inclusive, faz uma analogia com a história do cigarro, tipo, que fumar mata, e ele fala love kills. Né? Então, que as pessoas não são orientadas para esse risco enorme que é o amor romântico. Né? E no final do filme, já vai um spoiler, né? Mas isso não é o mais importante, você descobre que ele está, na realidade, conversando com a filha dele, esse cara. Que não é esse cara da cena, é o policial que vai investigar esse caso. Né? E ele está conversando com a filha dele está vestida de noiva, está para entrar na igreja com ele, e no último segundo ele está tentando convencê-la a não casar. Entendeu? Esse é o humor da história. Porque está explicando isso e ela fala que não, como todo mundo que está apaixonado, dá risada, não sei o quê, fala que está preparada, tipo, comigo não vai acontecer isso. Bom, no meio da história onde está essa cena, o que acontece é que esse sujeito, ele é um engenheiro que tem uma empresa, contrata uma engenheira muito inteligente, muito jovem e bonita, e acaba se apaixonando por ela, e ela por ele. E a mulher que ele mata? A mulher que ele mata é supostamente a esposa dele. Porque a esposa descobre, estava desconfiada, descobre que ele está tendo um caso e ameaça ele, porque ele tinha cometido uns crimes fiscais, certo? Na empresa. E ela sabia, então ela ameaça de entregar ele para a polícia, para o IR, né? Para o Ministério da Fazenda da Dinamarca. E ele fica em pânico, porque ele não quer largar a engenheira, a jovem com que ele está, porque eles estão apaixonados. E a mulher faz essa ameaça, e ela diz que só se você largar aquela vagabunda, como ela se refere à mulher, eu não entrego você. Então ele tem a brilhante ideia de matar a mulher. E como a mulher corria sempre com uma roupa vermelha, aí vem o spoiler maravilhoso, a mulher corria com a roupa vermelha, né? De noite ele tem a brilhante ideia de atropelá-la enquanto ela está correndo. E o que você vai descobrir junto com ele 2, 3 minutos depois dessa cena é que ele matou uma outra mulher, não a mulher amante, dele. Por exemplo? Não, matou uma vizinha, que por acaso corria com a mesma roupa. E a mulher dele naquele dia tinha mudado a rota de correr. E essa outra mulher que estava correndo na rota dela. Ou seja, ele matou a mulher errada. Ou seja, em vez de resolver um problema, ele arrumou outro. Ele criou um outro problema muito maior. Né? E aí o policial, ele vai investigar, ele fica desconfiado logo que ali tem rolo, né? Tem um cheiro de policial, desconfia que tem rolo. E ao longo da história, no final você vai descobrir que, de certa forma, a esposa dele ainda é mais violenta que ele. Porque ela tem uma tese que é o seguinte: de mim ninguém se separa. Certo? E eu não preciso dar mais spoiler do que isso na história, além do que todos que eu dei. Mas, de qualquer jeito, a tese do filme é de que a gente não dá atenção devida para o fato de grande parte da violência na vida está ligada a paixões. Certo? Você não necessariamente precisa matar e atropelar ninguém. Mas a violência do cotidiano, muitas vezes na vida, na relação familiar, e essa situação que acontece todo dia, alguém se apaixonar fora do casamento. Aliás, o ambiente de trabalho é um dos ambientes onde acontece mais infidelidade de pessoas casadas no ambiente de trabalho. Você passa o dia ali, na interação, e trabalho tem algo de erótico. Né? Porque tem a criatividade, um enfrentamento das dificuldades. E ela, essa engenheira, tinha tido uma grande ideia econômica para a empresa, entendeu? Então, eles estavam super enrolados. Portanto, a ideia é a seguinte:
Cuidado, pense 1000 vezes antes de casar e antes de se apaixonar, porque você nunca sabe o dia de amanhã. E a violência pode ser o resultado disso tudo. A violência pode sair daí. Os tais crimes passionais que o Nelson Rodrigues tanto gostava. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.